Saudamos, amada igreja, e você que nos acompanha pelo canal do YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a igreja, aqueles que puderem, a se colocar de pé. Nós vamos iniciar nosso culto neste momento. Este momento é o momento em que você vai no seu coração, você vai orar ao Senhor, vai pedir perdão, que nessa noite, certamente, o Senhor quer se revelar ao teu coração de uma maneira especial. Ele quer falar ao teu coração nessa noite. Nós vamos orar neste momento. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, nós oramos ao Senhor quando apresentamos diante do altar do Senhor nossas vidas neste momento. E nesse momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas. E suplicamos ao Senhor que o sangue do teu Filho Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, pela remissão dos nossos pecados, esse sangue que é vida, Ele possa nos perdoar nessa noite. Perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, tudo aquilo que falamos, pensamos nesse dia que não agradou ao Senhor. E que nós possamos ter acesso aos santos dos santos nessa noite. Repouse sobre a tua igreja o teu Espírito Santo. E fica conosco nesse culto, Senhor. Nós oramos, nós suplicamos assim a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou morto. Aleluia, Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor nesse momento. Aleluia. Me derramar, dizer que te amo, me derramar.
essa mesma alegria. Deus de promessas. Glória a Jesus. Vamos cantar com muita alegria nesse momento, porque o Senhor já faz presente nesse lugar, nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Sei Louvado seja o nome do Senhor. sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de
irmãos, nós estamos vivendo um momento de muita alegria nesse lugar. Aí eu vendo o culto nessa noite, eu me lembrei do salmista Davi, que aqui no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, ele sentiu uma alegria em seu coração, porque ele sabia que quando ele chegasse na casa do Senhor, ele ia encontrar um louvor revelado, um louvor que fala ao coração do homem. Davi sabia, queridos, que quando ele entrasse na casa do Senhor, haveria uma palavra que ia falar no coração dele. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite alegres, cantando, porque quando nós entramos naquela porta, o Espírito Santo já estava nos aguardando aqui nessa noite, porque ele queria falar ao seu coração. Ele te trouxe aqui, pode louvor, ele te trouxe aqui, porque ele quer revelar o seu coração de uma maneira especial nessa noite. Vamos continuar glorificando ao Senhor neste momento. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Aleluia. Glória a Jesus. Nós somos livres para adorar este Deus da glória. Esse Deus que está presente no nosso meio neste momento. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Vamos ter uma palavra
de glorificação ao nome do Senhor, já por essa alegria que encontramos nesse lugar. Aleluia. É verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças. É verdade, Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Graças. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu orei, eu vi, ele estava sentado no trono. Aleluia. À destra do trono de Deus. O leão, o cordeiro, o filho, o sacerdote, o sacrifício, o seu rosto como o sol. Aleluia, Senhor. Louvado seja A o teu sua nome. força resplandece. Olhos como chamas de fogo, cabelos mais altos que a lã. No seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente. Sua voz como o som das águas, na sua
Louvado seja o nome do Senhor. O Rei da Glória, Ele está nesse lugar. E já sentimos isso, porque o Espírito Santo já se revelou aos nossos corações. E a presença dEle é real no nosso meio. Nós vamos cantar mais um louvor, nos preparando para a mensagem dessa noite. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos que estão aqui presentes e todos aqueles que também nos acompanham pelo canal do YouTube com a paz do Senhor Jesus. Convidamos a igreja a estarmos de pé para lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus nesse capítulo. A partir do verso 1, nos diz assim a palavra de Deus. João capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Verso 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Vamos ler ainda o verso 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos ainda ler em João capítulo 7, os versos 38 e 39. No mesmo evangelho, só passar algumas páginas e chegar no capítulo 7, verso 38. Diz assim, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vamos orar. Eterno Deus, estamos mais uma vez diante de Ti. Como foi bom louvar o Teu nome até aqui. Orando agora, pedimos: fala conosco, Senhor. Faze-nos sentir o Teu toque na nossa alma, através da Tua palavra, que é poderosa para penetrar no mais profundo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, essa passagem que todos nós acompanhamos, a leitura agora, ela fala a respeito de um encontro do Senhor Jesus com uma mulher que a Bíblia não diz o seu nome. O registro é apenas que era uma mulher samaritana. E antes de nós caminharmos um pouco da leitura que fizemos, apenas lembrarmos que os evangelhos
uma grande parte dos evangelhos é o registro do encontro de Jesus com pessoas. Nós poderíamos citar aqui vários, e os irmãos que conhecem a Bíblia vão se lembrar de vários encontros de Jesus com pessoas, obviamente, e vice-versa, de pessoas com Jesus, como nós, pessoas como nós que estamos aqui hoje à noite, com as mais diversas necessidades, muitos doentes. Estão lembrados? Muitos dos encontros de Jesus foram com pessoas que tinham necessidades na sua saúde. O cego Bartimeu, que cego e mendigo, que quando Jesus passava desejou tanto que Jesus transformasse a sua vida, lhe abrisse os olhos, e Jesus fez isso. A mulher do fluxo de sangue, que muitos e muitos anos sofria indo para uma parte outra, e encontrou com Jesus, disse: eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos ficarei curada. E ela ficou. Mas enfim, muitas pessoas com necessidades muito semelhantes a que muitos de nós viemos a este lugar nessa noite. Então Jesus ele não mudou. Os encontros começaram aproximadamente 2000 anos atrás, quando ele exerceu o seu ministério aqui nessa terra, e eles continuam acontecendo, e nós estamos certos que essa noite é mais uma noite do encontro de Jesus com pessoas que ele ama, com necessidades semelhantes àquelas que ele encontrou a muitos naqueles dias. Então, olhando para a Bíblia, na medida que nós fomos passando, para falar do registro desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco nesse encontro aqui. Uma das primeiras coisas que nós lemos é que a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por aquele lugar. Compreender qual era essa necessidade, só continuando lendo, como nós continuamos, para ver o que aconteceu. Então a Bíblia diz, verso 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Tem um louvor que nós cantamos, e alguns deles podemos cantar, não o louvor inteiro, tem uns que tem 4 estrofes, mas às vezes quando o pastor falar, pode cantar a primeira estrofe e o coro, daqui a pouco eu sinalizo. Então a Bíblia diz que era preciso ele passar por ali, porque Jesus passa na vida dos necessitados, ele sempre passa. Há dias atrás nós dizíamos aqui, ele nunca deixa um ferido, um machucado pelo caminho, sofrendo. E tem um louvor que diz: Cristo vai hoje passar. Então ele passa. Um dia ele passou na vida de Bartimeu, um dia ele passou na vida da mulher do fluxo de sangue. Todas essas pessoas aproveitaram a oportunidade dessa passagem. Quando ele passou, um começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No caso, o cego Bartimeu. A mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia que ela enfrentou a multidão. Se eu quero tocar nele, eu quero chegar bem perto dele. Então eu disse, Jesus sempre passa na vida das pessoas. Os evangelhos são o registro de muitos encontros. Hoje é o dia do encontro de Jesus com alguns aqui. Cremos que Jesus está passando através desse culto, dos louvores, da sua palavra. Então, abrace essa oportunidade. Não deixe que ele passe simplesmente desse culto, mas seja o dia do seu encontro. Ilude mãos descendidas.
gente sentir isso, você sentir. Eu sinto que hoje é o dia de um encontro especial da minha vida com Jesus. Eu sinto Jesus passando na minha vida, passando de uma maneira especial. Eu quero senti-lo, eu quero me aproximar dele, quero abrir meu coração. Aí, vejam bem, meus irmãos, aconteceu o encontro. Jesus chegou, diz a Bíblia, o verso 6, ele estava ali, a fonte de Jacó, estava cansado, porque Jesus se fez homem para sentir as mesmas coisas que nós sentimos. A Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então um dia ele desceu da sua glória, veio a este mundo, nasceu para sentir tudo que nós sentimos. Sentiu fome, sentiu sede. Diz a Bíblia que um dia ele sentiu até a falta de que alguém cuidasse dele um pouquinho, de que desse um pouco de água para ele lavar os pés, um pouco de óleo para ele passar nos cabelos. Então, quando você ora, quando você fala com Deus, quando você faz uma oração, se dirige ao Pai em nome de Jesus, saiba que Ele sabe muito bem o que você passa, tudo que você passa, porque Ele veio aqui para passar por coisas semelhantes às que nós passamos. Então a Bíblia diz que ele estava lá à beira da fonte, e veio uma mulher, verso 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus se dirigiu a ela e disse: dai-me de beber. Chegou um momento que ela respondeu, ele disse: como pode, sendo tu judeu, me pedir água? Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, se sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Vamos explicar isso aqui muito rapidamente. Houve um momento da história de Israel, depois do reinado de Salomão, que eles passaram por uma situação muito difícil. E nessa situação difícil que Israel viveu, de desentendimentos, Israel foi dividido em dois reinos. Um reino chamado do norte e um reino chamado do sul. O reino do sul, onde estava situado Jerusalém, e o reino do norte, também chamado de Israel, que é onde estava a cidade de Samaria. Então vejam bem, muito rapidamente, apenas para explicar isso, desde essa ocasião que aconteceu isso, as consequências estão até hoje, dessa divisão. E nós vamos falar muito rapidamente aqui, para não desviar o curso daquilo que Deus está nos falando, apenas para nos entender e deixar um ensino. Que ensino que nós tiramos disso? Que desentendimentos nunca são bons, não é? Desentendimento não ajuda ninguém a nada. Mas se nós formos tirar um ensino para nós como igreja, nós diríamos assim: antes dessa divisão, vamos lembrar Israel como uma única nação, um único povo, sempre ouvindo a voz de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Toda a história que você conhece lá do Velho Testamento, que está registrada na Bíblia, Deus se dirigindo àquele povo como único. E aí chegou um momento que eles se dividiram. Não, nós queremos ir para cá, aqui que nós estamos certos. Eu acho que a adoração a Deus tem que ser em Jerusalém. Outros diziam, não, tem que ser na montanha, tem que ser no monte. Então vou tirar uma aplicação para nós como igreja. Não é bom nós falarmos mal de ninguém nunca, nenhuma igreja. Não é bom. Não é bom acharmos que nós somos melhores nunca do que ninguém. Deixa que cada um que quer servir a Deus, não sermos preconceituosos, não é? Porque se existir um sentimento desse, já demonstra uma divisão, não é? Aqui é melhor, lá.
o bom é nós seguirmos o nosso caminho, seguirmos livre, pregarmos a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com Israel. Eu repito, há centenas e centenas de anos atrás, eles entraram por esse caminho e isso só fez mal, só causou mal a eles. Então vamos em frente, compreendendo que cada um tem a sua maneira de servir a Deus. Alguns de nós viemos de algum outro lugar e devemos continuar orando por de onde nós viemos, pedir que Deus nos abençoe lá e que Deus nos abençoe aqui, e vamos em frente, servindo a Deus, porque lá no céu com certeza não haverá separações, não é? Aqui é um pedacinho desses irmãos aqui, aquele lá, não vai ter não. Lá no céu nós seremos os remidos do Senhor, estaremos todos juntos louvando a Deus para sempre. Então, mas vejam bem, essa mulher, ela teve esse comportamento, eu estou apenas explicando, em função daquilo que tinha acontecido muito antes deles, que quando houve essa separação, não existia uma boa relação entre os judeus e os samaritanos. Então vamos voltar aqui agora, que a mensagem vai andar mais rápido agora. O começo do diálogo foi como? Jesus pediu água. Estão lembrados? Nós acabamos de ler. Jesus pediu água. A próxima fala do diálogo foi ela: como pode tu, sendo judeu, me pedir água, que eu sou mulher samaritana? Aqui então, nessa parte, vamos parar um pouquinho. Tudo que Jesus quer é conversar conosco. Tudo que Jesus quer. Você tem alguma dúvida que o Senhor falou com você através do louvor? Tem alguma dúvida? Que você leu uma frase aí no louvor, que está falando e não é nós falando ou a letra do louvor, é o Jesus, o mesmo Jesus que estava conversando com a mulher samaritana. Olha bem, tudo que o Senhor Jesus mais quer é conversar. Ele tem os modos como ele fala, ele usa um louvor, obviamente que ele usa um culto desse na sua totalidade, para falar de diversas maneiras. Ele usa um louvor para conversar com você, o outro ele usa outro. Mas olha bem, a relação de Jesus com todos os seres humanos que agrada a ele não é uma que ele só fala, não é uma relação onde ele só fala. Ele quer que você fale também. E sabe como que ele quer que você fale? Com sinceridade. Nós sempre falamos que oração também, oração é um diálogo, onde você fala com Deus e Deus fala com você, Deus te responde. Mas voltados aqui para a palavra, ora, Jesus falou, a mulher falou. Olha, pode olhar para a sua Bíblia, depois você vê em casa. E prosseguiu assim muito tempo. Jesus falava, ela falava. Jesus falava, ela falava. E ali Deus foi trabalhando naquela conversa, foi agindo. Deus foi agindo. Os irmãos vão perceber que a conversa começa de uma maneira, onde se levantou, na primeira fala do diálogo, se revirou alguma coisa lá de trás, uma coisa mal resolvida que eu expliquei aqui. Mas a conversa foi evoluindo e foi melhorando. E no final daquele diálogo, aquela mulher saiu dali tendo feito uma descoberta que todo ser humano precisa fazer. Eu encontrei com o Cristo, eu encontrei com o Salvador. Que bom se hoje, quando acabar esse culto, muitos possam dizer: eu encontrei com o Salvador, com aquele que deu a vida por mim. Eu encontrei com Cristo, com Jesus Cristo nessa noite. Então Jesus quer conversar. Olha bem, vamos lembrar de um momento que Jesus precisava conversar para corrigir uma coisa, e ele trabalhou com o diálogo muito rapidamente. Os 2 discípulos do caminho de Emaús, estão lembrados? O que Jesus fez? Vou conversar com eles. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, muito rapidamente, eu vou dizer aos irmãos, eram pessoas que estavam indo numa direção contrária ao que Deus queria.
E Jesus foi ao encontro deles, e Jesus poderia ter dito assim: olha, vocês estão fazendo tudo errado, não é para lá que vocês têm que ir, vocês têm que vir para cá. Jesus fez isso? Eu pergunto aos irmãos, fez isso? Não. Como é que ele fez? Ele foi conversando, conversando. A Bíblia diz que depois de um longo período de conversa, um deles falou com o outro assim: bem que o nosso coração estava ardendo quando ele falava. Quando ele falava conosco, nosso coração ardia, porque era Jesus falando conosco. Então o Senhor quer conversar. Chegou um momento que eles mesmos enxergaram que o caminho não era aquele que tinha que ir. Nós lembramos de um pai que um dia, estamos falando isso para entender o diálogo, como que Jesus tem prazer em falar das mais diversas formas, para provocar algo glorioso na vida dos seres humanos. Teve um dia que um pai trouxe um filho que ele desmaiava, vou usar um termo leve, ele desmaiava, caía no chão, convulsionava. Muitas pessoas estavam à volta. E quando o pai chegou com aquele menino, e a coisa que ele mais queria, que aquele filho fosse livre daquele mal que o acometia, o menino caiu no chão e começou a se bater. É normal que todos pensassem que Jesus ia correr lá socorrer o menino. Sabe o que Jesus fez? Começou a conversar com o pai. Podem ler a Bíblia. Jesus começou a conversar com o pai e o menino estava se batendo no chão. Talvez alguém não entendesse. Talvez alguém dissesse: mas não está vendo que o menino... Jesus começou a conversar com aquele pai. Falava uma palavra, o pai falava outra. Falava uma palavra, o pai falava outra. Está acontecendo isso com você aqui hoje? Você sente que o Senhor está falando com você? Então fale com Ele também. Talvez você tenha uma dor, alguma coisa que você precisa de uma bênção de Deus, um sentimento no seu coração, precisa ser lavado, liberto, limpo. Vai falando com o Senhor. Aí o que aconteceu? Naquela conversa, diz a Bíblia que o pai do menino começou a chorar. Eu imagino ele com o rosto lavado de lágrimas. Disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Chegou um momento da conversa que ele disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho. Aí Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. E ele ainda falou: me ajuda na minha incredulidade. E aí o Senhor orou por aquele rapaz e ele foi liberto. Então estamos falando tudo isso, Deus está nos falando para que você compreenda que Jesus é vivo. E Jesus fala. O Jesus que nós pregamos, ele é vivo. E os sentidos básicos do vivo é falar, ouvir, não é isso? Enxergar. Então Jesus fala, mas Jesus te ouve também. Fala com Ele, que Ele tem prazer. Fala com Ele em oração. E aí a conversa foi evoluindo. Chegou uma hora que aquela mulher já não chamou mais Jesus de judeu. Começou chamando ele de judeu, mas aí ele foi falando. Aí chegou uma hora que ela já se dirige a ele como Senhor. Verso 11. Disse-lhe a mulher, verso 11: Senhor. Então já não era mais aquele judeu que não podia se comunicar. Quem chama o Senhor de Senhor, Jesus de Senhor, é porque se coloca diante dele como servo. Você já pode dizer isso agora para Jesus. Ele quer que você fale: ah, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. É diferente, não é? Eu quero que isso seja algo que aconteça na minha vida. Eu servo, e o Senhor que possa me dirigir, me guiar. Chegou um momento que Jesus disse para ela: olha, qualquer que beber dessa água do poço, Jesus estava falando, qualquer que beber dessa água
vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, nunca mais. E ele explica por quê. Ele diz: porque aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que nunca mais vai parar de jorrar, que salte para a vida eterna. Antes um pouquinho, ela disse assim para ele também, no verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, onde pois tens a água viva? Então ela não sabia que ela estava diante da fonte das águas vivas, daquele que é capaz de descedentar a sede mais profunda que qualquer ser humano pode ter, que é a sede da alma. Nesse diálogo também teve um momento que Jesus disse para ela assim: se você soubesse quem é que fala com você, se você soubesse quem é o que fala com você, você pediria a Ele e Ele te daria água viva. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: se você soubesse como que eu quero me revelar a você nessa noite, como que eu quero descedentar a sede da sua alma. E Ele pode fazer isso hoje e todos os dias da sua vida. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui dizendo assim: aquele dia mudou a vida dessa mulher. Os irmãos podem observar na palavra depois que até o cântaro ela deixou lá. O cântaro que ela levou para ir pegar água, ela nem tirou água naquele dia, e ela saiu dali feliz, porque nós não vamos estender, mas no diálogo que continuou com Jesus, Jesus falou de um segredo do coração da vida dela. Ela percebeu que Ele é capaz de conhecer o mais profundo do nosso coração, sem que a gente diga nada, porque Ele nos sonda, Ele é capaz de nos sondar. Você pode estar quietinha no silêncio do seu coração, e quietinho no silêncio do seu coração, saiba que Ele é capaz de ver o mais profundo da sua alma. Então Jesus falou de um segredo dela, e aí ela foi embora dizer que ela tinha encontrado com Cristo. Vinde, ela saiu, foi anunciar, disse: vinde, venham conhecer um homem que falou tudo a meu respeito. Porventura não é Ele, o Cristo? Que Deus te abençoe. Que hoje seja um dia de um encontro especial de você com o Senhor. Mas eu vou, antes de cantar, me dirigir também a todos nós que estamos aqui, aqueles que já tiveram esse encontro há muitos anos. A Bíblia diz que quando a gente encontra com Jesus, uma fonte começa a jorrar para a vida eterna dentro de nós, não é verdade? Não foi isso que lemos em João também? Olha bem, às vezes tem coisas que vêm querendo entulhar essa fonte, viu? Essa fonte. Às vezes você viveu muitos momentos felizes na presença de Deus, muito feliz, uma fonte dentro de você, mas às vezes vem um com uma palavra, com outra palavra, querendo. Você sabe que se jogar entulho a fonte vai secando, né? E às vezes certas palavras que vêm até para interromper um chamado de Deus na sua vida, uma coisa que Deus quer te usar, não é? Deixa o Espírito Santo de Deus limpar hoje, e você ore, abre e fala: Senhor, eu quero que jorre mais e mais, cada vez mais, no meu interior. Quero sentir essa ação gloriosa do Teu Espírito Santo, e o Senhor vai te abençoar. Feche os seus olhos, louve a Deus. Conheço,
inatingível, intocável, é impossível Deus errar. Ele não tem oponente, nem tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derruba. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é meu rei, nos braços dEle refúgio encontrei. Morar com Ele um dia eu irei. Ele não tem oponente, nem tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derrubar. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é o meu rei, nos braços dEle refúgio encontrei. Morar com Ele um dia eu irei. Morar com Ele um dia eu irei. Deus inexplicável. Meus irmãos, vamos cantar um louvor ainda antes da oração final. Ore mesmo ao Senhor. Certamente o Senhor falou com você nessa noite. Fale com Ele um pouco agora. Fale mesmo de coração. Vamos ficar de pé. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Ore ao Senhor. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Passa hoje, Jesus. Ele sabe de tudo, Ele tudo sabe. que você tá passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Glória a Deus. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, se cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme.
mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós acabamos de falar, todos nós ouvimos da Tua palavra que o Senhor Jesus passa para encontrar os aflitos, muitos às vezes sem esperança, alguns que foram deixados para trás. Senhor, que todos possam sentir o Teu abraço agora, possam sentir o Teu amor, Senhor, que todos possam sair deste lugar renovados, Senhor. Senhor, que hoje seja o dia verdadeiramente de muitos encontros que ficarão registrados para sempre, onde, Senhor, o caminhar de todos aqueles que sentem-se tocados por Ti seja diferente a partir de hoje. Nós Te louvamos, Senhor, por esses momentos tão especiais. Pedimos também as orações que muitos estão fazendo aí no silêncio do seu coração. Deus eterno, que eles todos possam ter uma resposta de Ti, pois Tu és um Deus vivo, que tudo vê, que tudo ouve. Opera assim, Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui e em toda a face da terra, hoje e para sempre, amém. Podem sentar, irmãos? Antes dos